Boa noite, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje foi o dia da prova específica da VUNESP 2015 e nós vamos aproveitar para resolver uma dessas questões de matemática, possivelmente a questão mais difícil entre as três que caíram hoje, a questão 24 de probabilidade. Então vamos lá, ela tem duas partes, vamos começar pela primeira, que fala que o Renato e a Alice fazem parte de um grupo de 8 pessoas que serão colocadas ao acaso em fila. Calcule a probabilidade de haver exatamente 4 pessoas entre Renato e Alice na fila que será formada. Então vamos lá. Sabemos que a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? O número de eventos que nos servem e o número de elementos do seu espaço amostral. Pois bem, vamos começar com os nossos casos possíveis, nosso espaço amostral. Eu tenho 8 pessoas. Então, eu vou fazer 8 casinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. São as 8 pessoas. E nós vamos misturá-las, nós vamos permutar essas 8 pessoas. Permutação de 8 elementos, 8 fatorial. Portanto, o número de possibilidades para você colocar 8 pessoas em fila, 8 fatorial. Tá? Muito bem. Agora vamos passar para os casos favoráveis. Dentre esses 8 fatorial, quais que nós queremos? Nós queremos aqueles que entre Renato e Alice tenham 4 pessoas. Então vou colocar aqui em primeiro, tá? Ou Renato ou Alice, depois eu comento isso melhor. Vou colocar aqui um R de Renato. 1, 2, 3, 4 casinhas e coloco aqui a Alice, tá bom? Podia ser também Alice e Renato, mas como eu falei, daqui a pouco eu volto nisso. E aí, o grande lance é que nós vamos fechar um bloco com 6 elementos. Renato, 4 outras pessoas e a Alice. Esses 6 elementos formam um bloco e eles vão se movimentar junto, aonde um vai e os outros todos vão juntos. Então, num primeiro momento, eu vou ver de quantas maneiras eu consigo permutar esses elementos que nós temos. Que elementos? Um bloco que conta como um elemento, aonde um vai, todo mundo vai, como se estivesse grudado um no outro, tá? Então, um aqui, o bloco conta como um, depois 2 e 3. 3 elementos permutando 3 fatorial. Só que, no posicionamento, esses 2 elementos contam como elementos repetidos, tá? São 2 casinhas iguais. Não estou falando das pessoas que vão ocupar esse lugar. Estou falando de posicionamento. Então, tenho um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Nesses 3 elementos, 2 deles são repetidos, eu divido por 2 fatorial. Então, isso daqui, que vai dar 3 fatorial por 3 fatorial, dá 3, significa que eu posso colocar isso aqui de 3 maneiras distintas, tá? Pois bem, uma vez que a gente determinou o posicionamento do bloco, eu vou agora saber quem que está ocupando as posições. Então, nessas posições vazias, aqui, 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 e aqui eu tenho 6 pessoas que sobraram. Tira o Renato, tira a Alice, das 8 sobraram 6 pessoas. Essas 6 pessoas podem ocupar qualquer uma das 6 posições. Então, 6 fatorial, estou permutando essas pessoas para essas posições, tá? E como eu tinha falado antes, onde está o Renato? Podia estar a Alice, onde está a Alice? Podia estar o Renato. Então, entre eles permutam. Então, eu tenho 2 fatorial aqui. Significa que o número de casos favoráveis é, primeiro, o número de posicionamentos do bloco. Isso aqui vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Além do posicionamento dos blocos, eu tenho as pessoas que não são nem o Renato nem a Alice, então 6 fatorial, e tenho também a permutação da Renato da Alice e do Renato, tá? 2 fatorial. Aqui eu posso eliminar o 2 fatorial, então eu tenho o meu número de casos favoráveis, 3 fatorial vezes 6 fatorial. E a minha probabilidade? Número de casos favoráveis, 3 fatorial vezes 6 fatorial, dividido pelo número de casos possíveis, 8 fatorial. Vamos fazer essa conta? Então, 3 fatorial, 3, 2, 1. 6 fatorial vou deixar assim. 8 fatorial é maior que 6, então 8 eu vou descendo até chegar em 6 fatorial. 8, 7, 6. Paro, interrompo aqui o meu desenvolvimento, elimino 6 fatorial e eu vou ter 3 vezes 2, 6, dividido por 8 vezes 7, 56. 6 sobre 56, ambos são números pares, posso simplificar e o meu resultado é 3 sobre 28, tá bom? Então, o caso específico, com 4 pessoas
entre o Renato e a Alice, a probabilidade é 3 para 28. Aí a questão segue dizendo o seguinte: generalize uma fórmula para o cálculo da probabilidade do problema descrito acima com o mesmo grupo de pessoas, das 8 pessoas, trocando 4 pessoas por m pessoas, m variando de 1 a 6, inclusive valendo 1, inclusive valendo 6. A probabilidade será dada em função de m. Então, o que ele quer dizer? Que a gente generalize quantas pessoas estarão entre o Renato e a Alice. Então, agora que nós já temos uma noção de como proceder, vamos fazer de novo, só que agora genérico. Agora são m pessoas entre a Alice e o Renato. Então, vamos lá. Os nossos 8 fatorial casos possíveis continua sendo isso, tá? E eu coloquei aqui casinhas pontilhadas porque eu realmente não sei como que vai funcionar isso. Vou colocar o Renato e a Alice, vou fazer o nosso bloco. Agora começa a nossa tarefa importante, trabalhar com os valores literais. Então vamos com toda a calma do mundo, vamos lá. Entre o Renato e a Alice, eu vou ter m pessoas, tá? Então, quantas sobraram fora do bloco? Vamos lá? Tem 8 pessoas. Tira o Renato, tira a Alice. Sobram 6. Destas 6, m eu coloquei aqui entre eles. Então, quem ficou para fora? 6 menos m. Se dá 6 pessoas que não são nem o Renato nem a Alice, m estão aqui dentro, 6 menos m estão fora. Então, agora vamos ver qual é o total de elementos permutáveis para saber o número de posições do bloco. Então vamos lá com toda a calma do mundo de novo. Então, bloco conta como 1. Tá? 1, quem mais? Além desse 1, eu tenho 6 menos m elementos. Um total, então, de 1 mais 6, 7 menos m fatorial permutações. Destas permutações, desses elementos, né, melhor dizendo, 6 menos m são repetidos. São os bloquinhos que estão fora ali, que são todos iguaizinhos. Insisto com vocês, não são as pessoas ainda, são as posições que elas ocupam, tá? Então eu vou fazer o quê? Permutação com repetição, eu vou dividir pelo 6 menos m fatorial, que são os elementos repetidos. Então essa expressão, ela é o número de posições que meu bloco pode ocupar. Ok. Além disso, eu tenho as 6 pessoas, lembra que a gente já comentou no item anterior, as 6 pessoas que não são nem o Renato nem a Alice, permutando nos lugares que são reservados para eles. E tem a permutação entre a Alice e o Renato, um e o outro são 2, tá? 2 fatorial. Então, o número de casos favoráveis é, primeiro, número de posições para o bloco. Veja, 1 mais 6 é 7 menos m fatorial, dividido por 6 menos m fatorial, vezes o 6 fatorial, vezes o 2 fatorial, tá? Vamos dar uma melhorada nisso? Então vamos lá. 7 menos 6 fatorial é um elemento acima, um valor, né? Se eu vou fazer a ordem dos números, 1 a mais do que 6 menos m. Então eu vou trabalhar com 7 menos m, tira uma unidade, 6 menos m, para, interrompe, porque está igual ao de baixo. Aí eu vou eliminar esses dois fatores, e aí vai ficar só o 7 menos m. Ainda tem o 6 fatorial e o 2 fatorial, tá? Então, essa nossa probabilidade, em cima da fração, o número de casos favoráveis, 7 menos m, vezes 6 fatorial, vezes 2 fatorial, dividido por 8 fatorial. Vamos fazer essa conta, então vamos lá, 7 menos m, o 6 fatorial deixa assim, o 2 fatorial vale 2. E o 8 fatorial, 8, 7, 6, interrompe, elimina o 6 fatorial. Em cima vai ficar 2, embaixo ficava aquele 8, eliminei o 2 e o 8, sobrou 4. Então a parte de cima da fração, 7 menos m. A parte de baixo, 7 vezes 4, 28. Esse é o valor generalizado da permutação. Vamos fazer um teste? Se o m for 4, 7 menos 4, 3, 3, 28 avos, resposta que a gente já tinha encontrado antes. Bacana. Então, resposta do exercício. São duas respostas. A primeira delas, 3, 28 avos, para o caso específico, e o genérico 7 menos m sobre 28 para o caso geral. Tá bom? É uma questão difícil porque abrange um tema que os alunos têm uma maior dificuldade. Então, é uma questão que possivelmente vai ter mais gente que não acertou. Mas é exatamente nesse tipo de questão que a gente tem que ficar bom, que a gente tem que treinar, que a gente tem que estudar, porque é nessas questões
que a maioria das pessoas erram, que a gente tem que acertar, passar na frente e pegar a vaga que a gente tanto quer, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, os comentários estão à sua disposição e não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Inscrevendo-se no canal, você recebe notificações para cada nova postagem que eu fizer, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.